Bem-vindos ao canal Sejam Santos, onde vamos explorar a vida e as obras dos santos mais inspiradores da história da Igreja Católica. Nós vamos compartilhar suas histórias, seus ensinamentos e seus exemplos de virtudes, esperando que possam nos inspirar a viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. Então, se você quer aprender mais sobre esses santos e descobrir como suas vidas podem ser caminhos que nos levam a Jesus Cristo para nós hoje, inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like. Inscreva-se hoje mesmo, divulgue nosso canal a seus amigos e comunidades e nos ajude o nosso canal para que possamos alcançar mais pessoas na divulgação a conhecer mais a vida dos santos. Onde a santidade é uma jornada diária. Faça parte dessa comunidade de busca pela santidade. Ler a vida dos santos desperta em nós o desejo de seguir a Cristo. Através de suas vidas podemos aprender as virtudes, a sabedoria e o amor de Deus. Cada santo nos oferece um modelo de vida a ser imitado, como diz São Paulo na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. A Igreja foi fundada por nosso Senhor Jesus Cristo não apenas como uma instituição, mas uma autêntica família. Os santos mártires, confessores, doutores, as virgens, os santos pastores e todos os demais santos são realmente nossos irmãos que nos precederam no caminho da fé e já estão no céu, para onde também iremos nós, pela graça de Deus. Portanto, sede santos, assim como o vosso Pai Celeste é santo. Mateus capítulo 5, versículo 48. Hoje, dia 9 de abril, celebra a Igreja a vida dessa grande beata, Lindalva Justo de Oliveira. A Santa Madre Igreja celebra também nesse dia os santos. Em Alexandria, no Egito, São Máximo, bispo, que, durante o tempo em que era presbítero, acompanhou no exílio e na confissão da fé São Dionísio, a quem sucedeu na sede episcopal. Morte no ano 282. Também em Alexandria, Santo Edésio, irmão de Santo Anfiano, que, no tempo do imperador Maximino, censurou abertamente o juiz por entregar ao lenocínio as virgens consagradas a Deus, e por isso foi preso e torturado pelos soldados e lançado ao mar, morrendo por Cristo Nosso Senhor. Morte no ano 306. Em Sirmium, na Panônia, hoje Sremska Mitrovica, na Sérvia, São Demétrio, mártir, que é piedosamente venerado em todo o Oriente, especialmente em Tessalônica. Morte incerta entre o século III e IV. Em Cesareia, na Capadócia, hoje Kayseri, na Turquia, Santo Eupsíquio, mártir, que, por ter destruído o templo da deusa Fortuna, sofreu o martírio no tempo do imperador Juliano Apóstata. Morte no ano 362. Em Le Mans, na Gália Leonense, hoje na França, São Libório, bispo. Morte no século IV. Em Amida, na Mesopotâmia, hoje Diyarbakir, na Turquia, Santo Acácio, bispo, que, para resgatar os persas cativos e sujeitos a duros suplícios, persuadiu o clero e chegou a vender aos romanos os vasos sagrados da Igreja. Morte no século V. Em Mons, na Neústria, hoje na Bélgica, Santa Valdetrudes, que era irmã de Santa Aldegundes, esposa de São Vicente Madelgário e mãe de 4 santos, e, imitando seu esposo, se consagrou a Deus e tomou o hábito monástico num cenóbio por ela fundado. Morte no ano 688. Em Jumieges, também na Neústria, hoje na França, Santo Hugo, bispo de Rouen, que governou simultaneamente o mosteiro de Fontenelle e as igrejas de Paris e de Bayeux, e finalmente, renunciando a estas funções, dirigiu o mosteiro de Jumieges. Morte no ano 730.
no lugar de São Vicente, próximo de Briviesca, em Castela, região da Espanha, Santa Cacilda, virgem, que, tendo nascido na religião maometana, ajudou compassivamente os cristãos encarcerados e depois seguiu a vida cristã na solidão eremítica. Morte no ano 1075. Em Aureio, no território de Limoges, na França, São Galquério, que foi cônego regular e resplandeceu para o clero como exemplo de vida comum e zelo das almas. Morte no ano 1140. Junto ao Monte Cenário, na Etrúria, hoje na Toscana, região da Itália, o beato Baldo de Sansepolcro, presbítero da Ordem dos Servos de Maria, que foi conduzido da milícia terrestre ao serviço de Maria por São Filipe Benise. Morte no ano 1315. Em Tana, na Índia Oriental, o beato Tomás de Tolentino, presbítero da Ordem dos Menores e mártir, que, tendo partido para anunciar o Evangelho no Império da China, quando passava pelas terras dos tártaros e dos indianos, coroou a sua missão com um glorioso martírio. Morte no ano 1321. Em Bricherásio, junto de Pinerolo, no Piemonte, região da Itália, o beato Antônio Pavone, presbítero da Ordem dos Pregadores e mártir, que, ao sair da igreja onde pregara contra a heresia, foi barbaramente trucidado. Morte no ano 1374. Em Dax, na Aquitânia, região da França, a beata Margarida Rutan, virgem da Congregação das Filhas da Caridade de São Vicente de Paulo e mártir. Morte no ano 1794. No campo de concentração de Auschwitz, perto de Cracóvia, na Polônia, a beata Celestina Faron, virgem da Congregação das Pequenas Servas da Imaculada Conceição e mártir, que, durante a ocupação militar da Polônia, foi encerrada no cárcere por causa da sua fé em Cristo e, atormentada por cruéis suplícios, alcançou a gloriosa coroa do martírio. Morte no ano 1944. Beata Lindalva Justo de Oliveira, brasileira, martirizada aos 40 anos. Virgem, religiosa e mártir de 1953 a 1993. Nascida em 20 de outubro de 1953, no povoado Sítio da Areia, no Rio Grande do Norte, no município de Açu. Lindalva foi a sexta filha de uma família formada por 14 irmãos, e ainda jovem, recebeu dos pais os ensinamentos da doutrina e da fé cristã. Com o pai, João Justo da Fé, Lindalva estudava as Sagradas Escrituras e participava da Santa Missa. Com a mãe, Maria Lúcia da Fé, aprendeu a cuidar de crianças, ajudar os pobres e realizar as tarefas da casa, sem deixar de lado os estudos. Lindalva foi batizada em 7 de janeiro de 1954 e recebeu a primeira Eucaristia aos 12 anos. Juventude. Ao finalizar o ensino fundamental, Lindalva trabalhou como babá e, em 1971, mudou-se para Natal, no Rio Grande do Norte, para morar com a família de um de seus irmãos. Na adolescência, Lindalva participava de atividades na igreja, mas ainda não havia decidido pela vida religiosa, que foi despertada quando ela ainda morava em Natal, por meio do convite de uma amiga chamada Conceição. A primeira apresentação dela às Filhas da Caridade aconteceu em um domingo pela manhã, quando ela foi apresentada à irmã de Janira. Ela passou a ficar muito entusiasmada em participar dos encontros, passava lá em casa e íamos juntas para a missa, depois, íamos visitar o abrigo Jovino Barreto, disse sua amiga. Vida religiosa. Irmã Lindalva foi admitida à congregação no dia 16 de julho de 1989, em uma missa celebrada por Dom Helder Câmara. Um mês depois, ela escreveu uma carta para a amiga Conceição com as seguintes palavras: Eu estou muito feliz, é como se eu tivesse sempre morado aqui, o meu destino está nas mãos de Deus, mas desejo de todo o coração servir sempre com humildade, no amor de Cristo. Após concluir a segunda etapa do postulado, ingressou no noviciado. A conclusão do noviciado foi em 26 de janeiro de 1991. Beata Lindalva Justo de Oliveira e o Movimento Voluntárias da Caridade. Missão. Como de costume, ao término deste período, as irmãs são enviadas para a missão. Irmã Lindalva foi enviada para o abrigo Dom Pedro II, em Salvador, na Bahia, onde assumiu o ofício de coordenadora do pavilhão de idosos.
No Dom Pedro II, a irmã cuidava dos idosos com muito amor, dedicação e alegria, sempre cantando e rezando o terço com eles. Suas ações de caridade não se restringiam apenas ao abrigo, ela também participou do movimento Voluntários da Caridade, do núcleo da paróquia Nossa Senhora da Boa Viagem, onde visitava idosos e doentes nas periferias. Uma resposta ao assédio. Em janeiro de 1993, Augusto da Silva Peixoto começou a receber ajuda alimentícia onde a irmã trabalhava e logo apaixonou-se. Ela sempre deixou claro que não poderia corresponder aos sentimentos dele. Mesmo assim, os assédios prosseguiram. Prefiro que meu sangue se derrame, do que ir embora, respondeu irmã Lindalva, quando lhe perguntaram por que não deixava o abrigo. A irmã procurou a diretora do setor social e pediu que chamasse a atenção do homem, mas, sem contar sobre suas indiretas indecentes, apenas sobre seus comportamentos inadequados em relação às regras do abrigo, acreditando que isso seria suficiente para fazê-lo parar. Mas, ao contrário do que era esperado, só fez aumentar o ressentimento dele, por não ser correspondido. Martírio. O martírio aconteceu no dia 9 de abril de 1993. Era Sexta-feira Santa, e a irmã havia participado da Via Sacra, que teve início às 4h30. Em seguida, voltou ao abrigo para servir café aos idosos. Quando estava atrás do balcão onde ficavam os alimentos, foi surpreendida com um toque nas costas. Ao virar, recebeu uma facada mortal na clavícula esquerda. Mesmo caída, continuou tendo seu corpo perfurado por Augusto. Foram 44 perfurações. O assassino permaneceu no local esperando que a polícia chegasse e, em depoimento, declarou que havia cometido o crime porque a irmã Lindalva nunca cedeu aos seus desejos. Processo de beatificação e devoção. Beatificação. No dia 2 de dezembro de 2007, a irmã Lindalva foi beatificada em cerimônia presidida pelo então arcebispo de Salvador, cardeal Dom Geraldo Magela Agnello e atualmente arcebispo emérito, no estádio do Barradão. Mais de 25.000 fiéis participaram deste importante momento, além dos irmãos e da mãe da bem-aventurada, na época com 85 anos de vida. Por conta do martírio, não foi necessária a comprovação dos 3 milagres para que se tornasse beata, por isso, o processo foi considerado um dos mais rápidos da história. Mas, para a canonização, é necessária a comprovação de um milagre que tenha acontecido após a beatificação. No caso da Beata Lindalva, já existe um episódio sendo analisado pelo Vaticano. O dia da Beata Lindalva é comemorado em 7 de janeiro, data em que foi batizada. Oração para a canonização. Pai Santo, o vosso amor seduziu o coração de irmã Lindalva que se deixou guiar pelo dever de cuidar do seu pai e, em seguida, pela obediência da fé, escolher a vida consagrada. No carisma vicentino, dedicação plena aos mais abandonados, sua vida ganhou, também na Sexta-feira Santa, a coroa do martírio. Seu hábito azul de filha da caridade, tingido de sangue, tornou-se linda alva no sangue do Cordeiro. Concedei-nos, vos pedimos, a graça de sua beatificação a fim de que ela, na Igreja, inspire a oferta de muitos e seja testemunha perene da límpida aurora da Páscoa de Jesus, o Filho amado, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Minha oração. A nossa Beata, pedimos o dom da castidade e da retidão de coração. Fazei que amemos a Deus mais que tudo nessa vida e sejamos capazes de entregar toda a nossa vida a Ele, por Cristo nosso Senhor. Amém. Beata Lindalva Justo de Oliveira, rogai por nós.